Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não. Me deixarem os pais e amigos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos iniciando agora a lição número 8 do nosso curso Fé. E eu queria iniciar essa lição com vocês de um modo diferente. Eu queria que vocês curvassem a cabeça, fechassem os olhos, porque o título é Mais que Vencedores. Se nós não tivermos uma unção do Espírito Santo, a gente pode perder esses princípios que nos farão mais que vitoriosos, que vencedores na vida. Oremos então, nosso Deus e nosso Pai. Ao iniciar essa lição 8 do curso Fé, uma lição, ó Deus, de uma importância muito grande. Eu quero pedir a assistência do Espírito Santo, não só aqui na igreja, mas também através da televisão e através de fitas de vídeo, de áudio, de CD ou de outros meios de comunicação. Ó Deus, para que todas as pessoas que participarem desse estudo recebam a iluminação, recebam, meu Deus, a unção do Senhor e possam, em o nome do Senhor Jesus Cristo, adquirir a fé pela tua palavra que estará sendo estudada. Fé, meu Deus, para vencer uma situação irreversível, para reverter tal situação. Fé, meu Pai, para colocar de pé a pessoa que sofre, que geme, que padece, que já não aguenta mais o fardo, a carga dos problemas, das lutas que estão sobre as suas costas. Oh, Espírito de Deus, eu oro por todos e eu peço a tua bênção em o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Antes de sentar, vamos cantar aquele hino com muito amor. Alma cansada, não desespere, porque você hoje vai ter um contato com Deus, não deve desesperar. A vitória está a caminho e, como diz a Bíblia Sagrada, a nossa cura brotará sem tardança, virá bem rapidamente. Cantemos então Alma Cansada. Alma cansada, não desespere, espera em Deus.
É o título dessa lição. Eu vou lendo, paro e explico, e vamos deixar o Espírito de Deus, então, abrir o nosso entendimento. Após termos aceitado o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, devemos tê-lo também como nosso padrão. O Senhor Jesus é o exemplo a que temos de seguir. Vamos entender isso aqui, irmãos. Muitas vezes o cristão, ele não percebe que quando ele aceitou a Jesus como Salvador, não terminou o seu relacionamento com Jesus. Ao contrário, começou. Então a gente vivia fora do Evangelho, nas práticas erradas, sofrendo, precisando de Deus e não encontrando, e às vezes na luta para encontrar Deus, fazendo até coisas absurdas. Mas um dia paramos, ouvimos a palavra, nosso espírito iluminou-se e nós aceitamos Jesus. E para muitas pessoas era tudo que tinha a fazer. Não, irmãos. Aí que começou o nosso relacionamento com Jesus. A partir desse momento, o Senhor Jesus deve ser o nosso padrão, o nosso exemplo. Nós devemos ver na Bíblia tudo aquilo que Jesus fez, as situações em que ele esteve, as respostas que ele deu, a sua maneira de se conduzir diante de Deus, diante dos homens, e deve ser a nossa maneira. E a palavra de Deus, irmãos, não podemos esquecer nunca disso, ela é o próprio Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que a gente for fazer na vida, toda decisão que formos tomar, devemos fazer e tomar de acordo com as recomendações da palavra de Deus. A partir do dia em que entregamos a nossa vida a Jesus, começou então um aprendizado. Nós entramos na escola do Espírito Santo. Ele, o Senhor, é o nosso mestre e nós somos os discípulos. Devemos tentar imitá-lo em tudo. Devemos passar a ser obedientes, praticantes da palavra de Deus. Continuando a lição. Ele era vencedor em todos os sentidos. Nunca, jamais perdeu uma só causa. Em todas as batalhas, ele simplesmente demonstrava que era Senhor. Então, depois que aceitamos Jesus, nós não podemos aceitar essa palavra, não tem jeito, não dá certo. Esse caso é impossível. Porque o Senhor Jesus nunca teve um caso impossível. O Senhor Jesus, em todas as situações em que ele se encontrou, ou que pediram a sua ajuda, pediram a sua intervenção, ele entrou para ser Senhor. Todas elas, o Senhor Jesus venceu. O mesmo deve ocorrer também com a gente. Se Deus permitiu que entrássemos numa situação, nós próprios, algum familiar nosso, ou se alguém pediu a nossa intervenção, nos deu o direito, a oportunidade, franqueou-nos o caminho para que nós usemos o nosso conhecimento, a nossa unção de Deus, nós podemos ter certeza, eu entrei para decidir essa situação, eu entrei para tomar posse da bênção. Assim nós estamos fazendo Jesus o nosso padrão, o nosso exemplo. Era assim que o Senhor Jesus se portava. Continuando. Ele veio para nos dar o exemplo. Tudo que ele realizava aqui na terra era por nós. Era como se ele dissesse, vejam bem, é assim que vocês têm de proceder e agir. Façam o que eu faço e terão o sucesso que eu tenho. Mas alguém pode dizer, missionário, mas é impossível, Jesus era Deus. Como é que eu posso fazer exatamente o que Jesus fazia? Mas nós não vamos esquecer que ele, quando veio se encarnar, ele deixou todas as suas prerrogativas de Deus. Ele veio como homem. A Bíblia diz que ele despiu-se da sua glória. Ele não era aqui um Deus andando no meio dos homens. Ele era homem exatamente como nós, ser humano. Só tinha uma diferença, que ele não tinha o pecado em si. Então, quando ele se submetia a Deus, ele podia então fazer a obra de Deus, nos dando exemplo. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, ele garantiu taxativamente,
na verdade vos digo, que aquele que crer em mim, esse fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então, segundo Jesus, nós podemos fazer as mesmas obras que ele fazia, e nós podemos fazer até obras maiores, porque hoje, além da palavra dele estar conosco, ele próprio está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ou seja, todo o poder Deus entregou a ele, e ele está intercedendo por nós. Então nós temos condições de fazer o mesmo que ele fazia? Temos, se nós também, logicamente, nos submetermos a Deus como ele se submetia. Se nós usarmos a palavra ou deixarmos ser usados pela palavra, como o Senhor Jesus se deixava e usava. Ele afirmava que dele próprio ele não fazia nada. Tudo aquilo que ele ouvia é que ele fazia. Ele fazia exatamente o que o Pai lhe prescrevia. A pessoa, seja ela quem for, que acreditar dessa maneira e desse modo, praticar a palavra de Deus, assumir o seu lugar, crer, ir fundo, determinar, essa pessoa não der importância ao sintoma, tornar-se-á uma pessoa vitoriosa. Continuando, vejamos agora como o Senhor Jesus se comportou diante dos mais diversos ataques. Então vamos ver primeiro aqui os ataques de ameaças e perseguições. Depois de ter mandado matar a João Batista, Herodes decide estender as mãos sobre Jesus. Alguns fariseus vêm trazer ao mestre a notícia das intenções deste caudilho. Naquele versículo agora, naquele mesmo dia, chegaram uns dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Lucas 13, versículo 31 e 32. Esta é a atitude que ele espera de todos aqueles que são dele, que tenham diante de quaisquer ameaças. Entenda o seguinte, irmãos. O que é que Jesus fez quando foi ameaçado? Quando a gente pensa no que Jesus fez, nós só nos lembramos dos milagres. E gostaríamos também de fazer os mesmos milagres. Seria bom se tivesse no poder a condição de entrar nos hospitais e mandar os doentes saírem dos leitos. Entrar na escola de surdo e mudo e fazer aquela escola ser fechada, que todos foram curados. Mas não é só isso fazer a obra de Deus. Não é só isso que Jesus fazia. O Senhor Jesus está em certa parte, chegam alguns fariseus e muito amigos de Jesus, e eles também existem no dia de hoje, e se mostram nossos amigos, e dizem para Jesus: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Irmãos, às vezes eles não vêm só com esse tipo de palavras. Às vezes eles vêm com outro tipo de conselho, e a gente nós nem nos apercebemos que isso aí já é um plano diabólico, para nos tirar da missão de Deus. Muitas vezes o cristão, dentro do trabalho, ele tem medo até de mostrar a sua fé, o seu conhecimento de Deus, porque pode haver uma perseguição, um chefe não gostar, eu posso perder alguns pontos. Às vezes dentro da família, no ciclo de amizade, não é pequeno o número de pessoas que não têm coragem de afirmar diante dos seus amigos que ele é de Jesus, porque você sabe, isso aí pode trazer um certo prejuízo. Ao contrário, traria um certo lucro. Eu tenho até um caso que eu conto, que aconteceu aqui numa cidade do interior de São Paulo. O nosso pastor da cidade estava na igreja e morreu uma pessoa da família de um dos membros, e pediram que ele fosse fazer o sepultamento. E ele foi fazer o sepultamento. Só que essa cidade, o cemitério, é junto à rua principal da cidade. Normalmente é no início ou no final da cidade, no interior. E quando aí a sepultura ficava perto do muro, que fazia divisa com a rua, né, com a calçada. E ele está ali fazendo a cerimônia, cantaram, estava passando um cidadão bem vestido,
Ele parou, ficou ouvindo, a música bateu no coração dele, o pastor abriu a Bíblia, pregou, o cidadão não saiu, não arredou pé. Ouviu tranquilamente aquilo ali, palavra inspirada, e o pastor pregando notava que aquele cidadão, que devia ser alguém importante na cidade, pela maneira que ele se trajava. No interior, normalmente as pessoas não andam de terno, a não ser quando tem um casamento, tem uma cerimônia, ou quando é uma autoridade. E terminou a mensagem, o cidadão ficou ali parado, o pastor se dirigiu a ele e disse: pastor, eu quero lhe dar os parabéns. Que palavra bonita que o senhor falou. Isso me fez um bem muito grande no coração. Que esse Deus que o senhor prega abençoe o senhor. Fez os votos. E o pastor então educadamente disse: meu senhor, eu gostaria de convidá-lo a frequentar as nossas reuniões. Nós estamos no endereço tal. Ele disse: pastor, eu não posso frequentar as reuniões. E o pastor Bruno: mas não pode? Por quê? Ele disse: porque eu sou o juiz de direito da cidade. Ora essa, só porque ele é o juiz, ele não pode frequentar, porque o que dizem as outras pessoas a respeito dele? Quer dizer, ele se acovardou de alguma perseguição que poderia vir, porque ele estava agora frequentando a casa de Jesus. Glória a Deus, irmãos, se nos perseguirem, se nos maltratarem por causa do nome do Senhor Deus. Mas muitos cristãos também fracassam. Ele é um médico, ele tem um cliente, um paciente, que ele está tratando e sabe que pela medicina aquele paciente não vai lograr a sua cura, não vai conseguir, porque o seu caso é um caso espiritual, é um caso que a ciência ainda não chegou lá. E ele fica sem jeito de falar, porque afinal de contas é um paciente dele, é uma pessoa importante. O que é que vai achar? Vai dizer que ele não tem condição de curá-lo, e ele fica então empurrando com a barriga, dando aqueles remedinhos só para poder ir passando o tempo. Não, ele devia, mesmo que eu seja perseguido, eu vou falar a verdade. O seu caso é só com a pessoa de Jesus. Chegaram a Jesus e disseram: Senhor, retira-te daqui, os fariseus, irmãos, porque Herodes quer matar-te. Jesus disse: ide dizer àquela raposa, eu efetuo curas hoje, amanhã, no terceiro dia eu vou terminar. Até deu uma mensagem profética. Hoje eram os dias do ministério dele terreno, o amanhã são os nossos dias, e no terceiro dia, depois do arrebatamento da igreja, não vai ter mais milagres. E aproveitou até a ocasião para nos dar uma lição. Eu estou me lembrando, enquanto eu falo para vocês, irmão, um caso que sucedeu comigo também, no início do ministério. Nós, quando começamos esse trabalho de fé, que tem sacudido o Brasil e tem até entrado em outros países, começamos um trabalho por unção de Deus, direção, e nós começamos, na época, a atacar a feitiçaria, a bruxaria. Parecia que o Brasil ia tornar-se no terreiro de macumba. O Rio de Janeiro, principalmente, onde eu vivia, vinha esporadicamente de São Paulo, mas no Rio é desse jeito, em quase toda esquina, que os macumbeiros chamam encruzilhada, era toda noite tinha trabalho de macumba, irmãos. Toda noite. A televisão só mostrava coisa de feitiçaria. Parecia que era uma coisa bonita a pessoa arriar um trabalho, consultar um guia, jogar os búzios, fazer uma oferenda. O programa de televisão, Chacrinha levava na televisão aquele seu sete da lira. Outros, músicas, a rádio tocava o dia todo. Meu filho, do jeito que você está, só o homem que pode te ajudar. Aquele cantor que tinha uma voz bem rouca, bem grave. O outro dizia: não mexe comigo que eu sou macumbeiro. A outra cantora cantava que a pombagira vinha vestida de vermelho e preto, não sei lá mais o que. Louvava. Isso estava contaminando a sociedade, irmãos. E eu ficava observando isso, era membro só de igreja, eu dizia: meu Deus, alguma coisa tem que ser feita. Era uma tristeza. 6 horas da tarde, a pessoa não se envergonhava. Vestia-se de branco, chegava na encruzilhada, colocava lá uma garrafa de bebida, jogava um pouquinho no chão, uma vela e fazia o seu pedido. E sabemos que isso é sempre para o mal, sempre provocando a ação do diabo. Mesmo que a pessoa faça pensando que é para o bem, o diabo não é bom e ele faz o mal. A situação estava sendo perdida. Naquela época, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, declaradamente, dos deputados que existiam, pareciam que eram 35, se não me engano, 39, 14 se diziam macumbeiros. Só eram eleitos se passar pelos melhores terreiros. Então nós começamos, de uma maneira tão calma, a falar de Jesus. E houve reação. Só para seu governo, a nossa igreja tinha uma filial
num certo bairro do Rio. Nós tínhamos 3 igrejas só no Rio. Não era da Graça, não. É uma igreja que eu era membro. Não vou dar nome, questão de ética aqui. E o pastor de uma das filiais, você vai agora ficar abismado, irmão. Negócio esquisito. Isso é na zona da Leopoldina, no Rio. Um macumbeiro chegou numa noite e fez uma macumba na porta da igreja. Colocou lá uma galinha na porta da igreja, hein? Colocou lá uma cachaça, uma vela, fez o trabalho. De manhã, quando o pastor foi abrir a igreja, ele se afastou, ele não entrou, irmãos. Enquanto o lixeiro não veio e retirou a macumba, o pastor da minha igreja não entrou com medo que aquilo fizesse mal. Ele dava a volta e passava para o corredor. Aquilo revoltava. Então nós começamos pela rádio, depois pela televisão, em praça pública, a dizer que o Exu, a Pombagira, o Tranca-Rua, o espiritual, não tinha poder algum. Quem tem poder é o nome de Jesus Cristo. E as pessoas que estavam enganadas lá começaram a abrir os olhos, porque já não aguentavam mais. Aquela receita tremenda, trabalho, e cada vez mais o demônio cascando a pessoa. A pessoa que trabalha com os guias não tem paz, não tem saúde, e por aí afora vai. Mas havia uma reação, porque aqueles que estavam acostumados, os sinceros agradeciam a Deus, mas aqueles que faziam daquilo um comércio, começaram então a sentir a perda dos seus clientes, e começaram a nos perseguir. Usavam aqueles deputados e tal, delegado de polícia, uma porção de coisas que você não sabe que nós já sofremos. Bom, onde o senhor quer chegar? Um dia um certo pastor, que hoje eu vejo até porque ele foi falar comigo, nem mais pregar ele prega, era meu amigo. Ele aproximou-se de mim e disse: missionário Soares, pelo amor que o senhor tem a Jesus. Fiquei olhando para os olhos dele. Ele disse: para, missionário, o senhor já foi muito longe, eles podem matar o senhor. Eu falei: pastor, que conversa fiada o senhor está falando? Eu já morri, esse pessoal pode matar um cadáver. Quando eu aceitei Jesus, eu morri para o mundo, eu vivo para Jesus. Se Jesus achar que a minha vida tem que ser deitada em louvor a dele, no sacrifício, como foi de Estevão, glória a Deus, pastor, eu vou falar a verdade. Irmãos, essa tem que ser a atitude do cristão. E glória a Deus que nós continuamos, o povo abriu os olhos, e hoje até os irmãos que não entendiam o que fazíamos e nos combatia, hoje eles estão também pregando a verdade e dizendo que só tem poder o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E de dizer àquela raposa: hoje, amanhã eu efetuo curas, e no terceiro dia então eu pararei. Continuando aqui na nossa lição. Essa é a atitude que ele espera de todos aqueles que são dele, tenham diante de quaisquer ameaças. Em relação às perseguições que nos sucedem, ele ensinou. Está lá em Mateus 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você está sendo perseguido, você está sendo injuriado, eles estão mentindo a seu respeito, falando todo mal a seu respeito por causa de Jesus Cristo. Ou alegre-se, regozije-se, porque o seu galardão é grande. Em outras palavras, se o seu galardão for pequeno, não vai ter perseguição. Em outras palavras, se não houver perseguição contra você, abra os olhos, seu galardão é muito pequeno, você não vai estar muito bem na eternidade. Mas se você for programado, se você já tiver garantido um grande galardão, você pode ter certeza, as perseguições virão. E glória a Deus, porque vindo as perseguições, nós as anularemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus? Vamos ver agora qual era a atitude de Jesus em relação às enfermidades. Diante de todos os tipos de doenças e enfermidades, o Senhor Jesus se postava como o mestre. Sabia ele que o Pai lhe havia confiado poder e autoridade sobre todas as obras do diabo, e uma a uma o Senhor ia desfazendo. O nosso problema, pessoal, é que diante de doença e enfermidade, nós não nos postamos como mestres, mas sim como derrotados. Mestre no sentido de Senhor.
O Senhor Jesus não. Ele sabia que o Pai havia confiado poder e autoridade sobre todas as obras do diabo. Irmãos, o Pai nos confiou o mesmo poder. Mateus capítulo 10, versículo 1, o Senhor Jesus garantiu para nós, está escrito, vou ler para vocês diretamente da palavra de Deus, Mateus 10, 1, e não foi só para aqueles apóstolos, não. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Qualquer pessoa que é de Jesus tem poder sobre os espíritos imundos, sobre esses espíritos que causam doenças, enfermidades, perturbações e qualquer outras anomalias. A pessoa tem poder para expulsar esses espíritos e para curar toda doença e toda enfermidade. Então, por isso, o Senhor Jesus não tinha receio algum. Ele mostrava-se como o Senhor diante de qualquer situação. E nós temos que fazer o mesmo. Continuando. É um versículo agora, Lucas 4:40. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. E, pondo a mão sobre cada um deles, os curava. Então as pessoas, irmãos, o dia já tinha acabado, o sol estava se pondo, e todos que tinham enfermos em casa, de qualquer doença e enfermidade, traziam ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, calmamente, colocava as mãos sobre cada um deles e os curava. Ele simplesmente colocava a mão, dava uma ordem, e aquele mal tinha que bater em retirada. Ele espera que nós tenhamos o mesmo procedimento em relação a qualquer doença, a qualquer sofrimento. Continuando. Para que fôssemos vencedores sobre as doenças e enfermidades, ele as sofreu em seu próprio corpo, levando todas elas para que jamais tivéssemos que sofrê-las. Isso aqui nós já conhecemos, essa declaração, mas vamos ler de novo para você nunca esquecer. Isaías 53, 4 e 5. As pessoas que participam da Igreja da Graça conhecem esse versículo de cor e salteado. Também esse versículo é repetido em Mateus 8, 17, em 1 de Pedro 2, 24. Diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, se nós fomos sarados pelas feridas de Jesus, se ele sofreu as nossas doenças e enfermidades, por que é que temos que sofrê-las? Não temos. Temos que ser Senhor em qualquer situação. O mal veio, o mal está nos tentando, não entremos em desespero. Ao contrário, entremos na presença de Deus, onde há segurança, onde há proteção, onde é o nosso lugar. Pai, eu vou usar o teu poder. Usa-se o poder de Deus contra o mal, exija-se que o mal bata em retirada, e glória a Deus, a vitória é nossa. Continuando agora, tentações e demônios. Ninguém será tentado pelo diabo. Então nós estamos vendo agora a reação de Jesus. Vamos ver o que fala a atitude de Jesus. Ninguém será tentado pelo diabo na mesma extensão como foi o Senhor Jesus. Entenda bem, irmãos. Jesus era perfeito. Então Deus permitiu ao diabo que tentasse Jesus, vamos dizer, no último da escala. Agora, nenhum de nós será tentado como Jesus Cristo foi. Depois nós vamos ver por quê. O máximo que nós vamos ser tentados é chegar perto da tentação alguém que tiver a condição de ter se aprimorado a quase se igualar com Jesus, que é praticamente impossível. Então podemos ter certeza que o nível de tentação que Jesus passou, nunca chegaremos a tal nível. Continuando. Para tentar o Filho de Deus, o diabo usou de todos os meios, e certamente não teve êxito. Por que o diabo não conseguiu derrotar o nosso Salvador? Porque ele, o Senhor, se firmava na palavra de Deus e com ela resistia ao inimigo. O Senhor deixou o inimigo tentá-lo e o venceu para nos dar o exemplo de que nós também podemos triunfar sobre toda a força do inferno.
e principalmente para nos socorrer em todas as tentações. Entenda bem, Jesus era Deus perfeito, conhecia tudo. Mas ele deixou a sua glória, assumiu a forma de homem, e como homem, ele deixou que o diabo tentasse na maior tentação que pudesse existir. Por quê, irmãos? Para nos mostrar que como ele venceu, nós podemos vencer, sendo que a nossa tensão é muito inferior, e também para poder nos socorrer. Olha que versículo importante, está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, naquilo mesmo, ele foi tentado em todas as coisas, ele padeceu, ele sofreu a tentação, ele tem condição hoje de nos socorrer, não só como Deus que conhece tudo, mas também porque ele é um homem e sentiu na própria carne a extensão da tentação. Ele sentiu o que é que o diabo consegue fazer, o que é que sofre um homem, não porque ele tinha capacidade de entender, mas porque ele passou pela tentação. Uma coisa é a pessoa estudar um assunto e entender, mas ele não sofreu aquilo. Por exemplo, você vem para mim e conta um caso que está lhe angustiando muito. Eu entendo toda a situação e lhe dou um conselho que é o conselho sábio. Mas se eu tivesse passado por igual situação e sentido a mesma angústia, eu saberia então o que é que você está passando. E Jesus deixou que o diabo o tentasse em tudo. Jesus foi tentado em tudo, de todas as formas, para que ele pudesse nos socorrer. Continuando aqui com a lição. Além das tentações que Jesus sofreu, após jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, o Senhor teve outras tentações, tão fortes e profundas, como essas que o diabo lhe infligiu após jejum. E de todas elas, ele saiu vencedor. Novamente, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, toda tentação que um dia passar pela sua cabeça, o diabo tentou colocar em Jesus. Mas então Jesus pecou? Não, entenda bem, ser tentado não é pecado, irmãos. O diabo pode tentar você, mas se você não aceitar a tentação, você não pecou. Ele tentava Jesus mandava embora. Você não é responsável pela tentação. O inferno resolve vir com a proposta indecorosa, indecente, vir com qualquer outra tentação, e o que você faz? Bom, eu resisto, então você não pecou. Agora, se você assumir, conceber, praticar, você pode ter certeza que aí você pecou. E eu vejo até no pecado aí uma diferença grande. Por exemplo, há aquela tentação que de repente você pecou, e há aquela outra consciente, aquela que você sabia que não devia fazer, você foi e provocou, e até caiu e pecou. Bom, missionário, então, essa aqui que eu não queria, eu sou perdoado. Essa outra não tem perdão? Tem, irmãos. Só que, a meu ver, a conversa tem que ser um pouco maior com Deus, porque essa foi consciente. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E deixa eu explicar aqui, irmão, porque o diabo tem usado muito essa afirmação para oprimir muitas pessoas. O simples fato de você estar aqui na casa de Deus, ou assistindo esse programa, recebendo essa palavra, significa que você nunca pecou contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos faz ouvir a palavra de Deus, nos faz inclinar para as coisas de Deus. E se você um dia pecar contra ele, você vai ser como um animal selvagem que não vai querer saber de nada. Para você, Deus é como se não existisse. O simples temor que você tem no coração, mas se eu não conseguir ir para o céu, e se Deus existe, já é uma prova que você não pecou contra o Espírito Santo. Então, qualquer um de vocês que estão me ouvindo essa palavra, pode ter certeza que esse pecado vocês não cometeram. Continuando aqui agora.
Em Lucas 4, versículo 35, temos um relato de um enfrentamento direto do inferno contra o Senhor Jesus. Deve ser do versículo 30 a 31 por aí. Deixa eu ver aqui na Bíblia, que eu só pus o 35 aqui. Lucas 4, do versículos, termina no 35, né? É do versículo 32. 33, 34, 35. Foi um enfrentamento direto que o Senhor Jesus Cristo teve com o inferno, e mais uma vez ele mostrou que ele era vitorioso. Está escrito assim: e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno! Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Agora um comentário aqui. A Bíblia diz que era um homem. Veja bem o versículo. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo? Era um homem que tinha um demônio, e esse demônio falou no plural. Ele não disse que tenho contigo, não, que temos nós contigo. Vamos à lição de novo. Ele certamente representava o inferno. Era o porta-voz das legiões malignas. E logo tentou confundir Jesus, afirmando que este era o seu lugar de agir, e que, portanto, estava fazendo o que lhe era direito. Jesus não deu resposta. Preste atenção. Ele disse assim: ah, que temos nós contigo. Em outra palavra, Jesus não vem não, hein? Eu estou matando, roubando, destruindo, porque é direito meu. Adão me deu esse direito, e eu estou aqui fazendo a minha obra. Não tem mais jeito. Jesus não lhe deu resposta. É uma lição para nós, irmãos. Nós nunca devemos dialogar com o diabo. Você está perdendo tempo. O diabo conhece a verdade, que é a palavra de Deus, e se você entrar em diálogo, sempre ele vai tentar confundir você. Irmão, fique com a palavra de Deus. Ele aparentemente estava certo. Que tenho contigo, Jesus Nazareno. Jesus ficou calado, não lhe deu resposta. Ele então, vendo que essa sua defesa não surtiu efeito, ele passou para a segunda. A seguir, mais uma vez, ele tentou confundir o Senhor Jesus, dizendo que ainda não havia chegado o tempo da sua destruição. O diabo sabe, irmão, que haverá um dia, porque Deus já decretou, e o que Deus falou vai acontecer, que Deus vai pegar ele, Satanás, todos os demônios, e tristemente as pessoas que não se converterem, que não nascerem de novo, e vai pegar todo o inferno e vai lançá-los para toda a eternidade. Dali nunca sairão. Não, o inferno não é um lugar de provação, de purificação, é um lugar de suplício eterno. Ou então Jesus mentiu, ele nunca mentiu, é verdade. Vai lançar lá de onde eles nunca sairão. Então aqui ele tentou confundir Jesus e disse: vieste a destruir-nos antes do tempo? Mas Jesus não estava destruindo o diabo, Jesus estava libertando só as pessoas. Mas ele já tentou mexer com a mente de Jesus. Nunca entre em diálogo com o demônio. Coitados dos feiticeiros, dos adoradores de espíritos, daqueles que recebem entidades. Eles só fazem confusão. Eles não têm verdade. Eles não têm condição nunca de falar o que é certo. Aí o Senhor Jesus ficou mudo ainda, não lhe deu resposta, nos dando o exemplo. Novamente o Senhor não entra em diálogo com ele. Então o diabo dá a última cartada, tentando fazer Jesus tropeçar, ao lhe revelar que sabia ser ele o Santo de Deus. Pois, como Deus, o Senhor não podia agir livremente na terra,
tentava o diabo fazer? Jesus recordar que no princípio Deus dera essa terra para Adão, e Adão a entregou para ele, o diabo, lá no Éden, quando pecou. Vamos entender aqui, o que o diabo quer dizer? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Como Deus, Jesus não podia estar aqui, irmãos. Por quê? Porque Deus fez a terra e deu ela para o homem. Ao pecar, o homem passou ela para o diabo. O diabo também não podia estar aqui. Ele era um intruso. Mas ele, da maneira de lhe operar, que é sempre suja, enganou Adão e conseguiu entrar. E agora se achava dono da situação. Se Jesus entrasse como Deus, estaria também violando a palavra dele que ele deu. Então, por isso houve encarnação. Foi por isso que Jesus tomou a forma de homem. Jesus era exatamente um igual a nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, olha que coisa bonita, está escrito aqui, João, capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. O que é a porta aí, irmãos? A porta do curral das ovelhas é o nascimento materno. Todos nós que estamos aqui, nascemos de mãe. Ninguém apareceu por acaso, no mesmo processo. Então, quando a pessoa nasce no mundo, ela passou pela porta do curral da ovelha. Ela é um cidadão igual ao outro. Jesus deixou a sua glória, encarnou-se no ventre da Virgem e passou pela porta. Jesus era um dos nossos. Mas se ele era homem, ele tinha pecado, porque todos pecaram. Não, senhor. Quem dá o sangue não é a mãe, é o pai. Jesus não era filho de José, Jesus era filho de Deus. O sangue que corria na veia de Jesus era o sangue do Senhor. O diabo não pode passar pela porta, porque o diabo não tem a vida, ele não pode fazer a encarnação. Ele não passou pela porta, subiu por outra parte, ele é ladrão e é salteador. No versículo 10, Jesus diz, ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Então, porque Jesus passou pela porta, Jesus então pôde fazer a expiação. Ele não tinha pecado, o sangue dele era puro, ele foi então, recebeu nele o nosso pecado, selando assim a nossa eterna salvação. Amém, Jesus? Então, por isso ele não respondeu ao diabo. O diabo quis confundi-lo. E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Vamos terminar aqui o parágrafo aqui. O diabo queria tentar a Cristo para que o Senhor aceitasse que não havia ocorrido a encarnação. Pois, sem ter se encarnado, Jesus não poderia operar livremente aqui no nosso mundo. Aí então o Senhor nos ensina o que fazer com o inimigo, dizendo àquele demônio, porta-ferno, que se calasse, saísse do homem. O que ele fez? Saindo dele sem lhe fazer mal, depois de o ter lançado por terra. Então Jesus nos mostrou o seguinte, não entre em diálogo com o demônio, não ofereça uma vela para o demônio, nem um copo d'água, nem um marafo, nem uma galinha, nem um bode, nem um boi, não dê nem o cabelo seu, não dê nem a sua palavra para o demônio. Ele está lhe tentando, diga, cala-te e sai em nome de Jesus. Não, mas eu estou com essa doença, porque isso aqui é hereditário, é uma coisa que vem de pai para filho. Está amarrado, Satanás. Não tem esse negócio na minha vida, não tem. Não, mas você pecou, eu me arrependi e o meu Deus me perdoou. É dessa maneira que nós derrotaremos também o diabo. Diga graças a Deus. Vamos ver agora, irmãos, esse tópico aqui, mais que vencedor. Então nós já vimos o Senhor Jesus diante de ameaças, perseguições, doenças, enfermidade, tentações e demônios. Então já vimos qual foi o procedimento dele. Agora vamos ver o nosso. A palavra de Deus nos garante que em todas as coisas somos mais que vencedores. Romanos 8,37 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porém, para que isto ocorra, é importante que o cristão saiba qual é a sua posição diante de Deus, diante do diabo e diante de todas as coisas, bem como quais são os seus direitos e privilégios. Irmão, ninguém passará a ser um vencedor se não souber qual é a sua posição.
diante de Deus, do diabo, diante de qualquer outra coisa desse mundo. Não é uma coisa que você diz, não, eu vou ser um vencedor. O diabo arma uma situação e você cai na rede dele. É preciso que você torne-se num aluno da escola do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 28, quando Jesus mandou que os discípulos fossem pregar o Evangelho, ele disse, ide e fazei discípulos. Ele não disse, ide e fazei convertidos, ide e fazei membros da igreja, ide e fazei discípulos. É fácil fazer convertidos, é fácil encher igrejas, é difícil colocar na cabeça de muita gente que ela tem que se tornar uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Que a pessoa precisa tornar-se num discípulo do Mestre, irmãos. Enquanto você não tornar-se, você não vai aprender o seu direito, os seus privilégios, quem você é diante de Deus. E você, não sabendo disso, você não será mais que vencedor em todas as coisas. O pouco que você sabe de um assunto, lhe fará vencedor naquele assunto. Há muitos irmãos nossos que só sabem que Jesus levou o nosso pecado. Eles aceitaram Jesus como Salvador e estão salvos. Mas vivem doentes, vivem no pecado, vivem na miséria, vivem sem poder de Deus, porque não têm conhecimento. O que você tem de conhecimento lá no seu coração que você assumiu, já faz você viver diferente. Para você ser mais abençoado, você tem que aprender mais, irmãos. Você está no limite do seu entendimento. Não existe mágica, você não vai melhorar, porque Deus vai lhe dar a bênção. Não, você tem que aprender mais. Bom, então, eu estou no limite, só tenho esse pouquinho, então eu tenho muito pouco. Vou aprender mais. Quanto mais você aprender, mais você terá. Vamos voltar aqui para a lição, então. Aqui, após o Senhor Deus ter criado os céus e a terra, e do pó da terra ter feito o homem, o Senhor o abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Vemos por essa afirmação da palavra do Senhor, que o homem era originalmente mais que vencedor sobre todas as circunstâncias. Foi assim que Deus o fez. Porém, ele errou, traindo ao Senhor, pecando e, por consequência, foi lançado fora da presença de Deus. Agora Satanás tinha o direito de estar aqui e ser o Deus deste mundo. Assim o diabo ficou reinando no mundo até que o último Adão aparecesse e o destronasse. Graças a Deus que isso já ocorreu. Porque 1 Coríntios 5, 15, 22 e 45. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Então, desde que a palavra de Deus declara que tudo já foi feito, não temos mais que nos submeter ao diabo, nem aceitar os seus sofrimentos. Além disto, somos considerados pelo Pai como idôneos para participar de suas bênçãos. Colossenses 1, 12 e 13. Dando graça ao Pai que nos fez ir participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor espera que aceitemos essa posição e que passemos a agir como mais que vencedores. O diabo sabe que essa é a nossa real posição. Ele sabe também obedecer a todos que descobrem essa verdade. Então vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Quando Deus fez Adão, Deus deu a Adão a autoridade e domínio sobre as aves dos céus. Ave dos céus, você vai ver na parábola do semeador, que o Senhor Deus diz que são os demônios e o diabo. Figuradamente é. A gente pensa logo nos lindos passarinhos que existem, né? Mas Jesus diz que o semeador semeou e uma parte de semente caiu no meio da estrada. E logo vieram as aves dos céus e a comeram. Mas na frente ele diz, olha, aquilo foi o diabo. Então Adão tinha poder sobre o diabo, sobre os demônios. Não devia se submeter. O Senhor Deus deu poder a ele sobre os peixes do mar. Mar é onde tem água, água é símbolo da palavra de Deus. No reino de Deus tem uma porção de seres que fazem a obra de Deus, são os anjos.
Hebreus 1,14 fala disso. Então nós temos poder sobre eles, não como senhor para escravo. O anjo faz para mim, não. Nós usamos a palavra, dizemos mal, vai embora em nome de Jesus. Esse poder de Deus entra em ação e faz o mal embora. O homem tinha poder sobre os animais que rastejam sobre a terra. Aí vem os pequenos animais. A terra está cheia de vírus, bactérias, bacilos, fungos, ácaros, uma porção de coisas que fazem mal à nossa saúde. O homem tinha esse poder. Ao pecar, ele perdeu. Mas agora, quando aceitamos Jesus, essa autoridade nos é devolvida. Nós não temos que ter medo. Usemos a palavra de Deus e o poder de Deus vai cumprir aquilo que está escrito. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Ser mais que vencedor é glorificar a Deus. A último tópico da lição agora. A Bíblia diz, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 aos Coríntios 6:20. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre, pois como poderemos ser considerados mais que vencedores, se o mesmo está sendo consumido pela moléstia, pela doença, que a Bíblia garante não ser nossa, porque a nossa Jesus já levou. Nós já vimos Isaías 53, 4, 5. Também devemos exigir que todo pecado saia do nosso espírito, senão nos será impossível ter essa classificação como mais que vencedor. A nossa redenção é real. Somos território liberto, a escravidão sobre a nossa vida terminou, o senhorio do diabo findou, agora nós temos um Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais que vencedores. E glória a Deus. Amém, Jesus? Vamos orar agora, queridos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Orando uns pelos outros aqui na igreja. Orando pelas pessoas que vão assistir pela televisão. Estão assistindo pela televisão, que vão assistir por uma fita de vídeo. Orando por todos que sofrem, por todos que precisam da graça do Senhor Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e entremos agora na presença do nosso Deus e nosso Pai. Queremos agradecer-te de todo o nosso coração por essa lição, ó Deus, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E Deus, agora eu sei que a fé cresceu no coração de muitas pessoas. Perguntas que traziam em seus corações foram respondidas. Dúvidas, ó Deus, foram saneadas, esclarecidas, e agora, Pai, nós estamos aqui para tomar posse da bênção. Ó querido Espírito de Deus, veja, meu Deus, todos que estão precisando da tua ajuda, que estão presentes aqui em tua casa, que estão, meu Deus, presentes, meu Deus, também em lares, que estão presentes, ó Deus, em hospitais, onde quer que a pessoa estiver agora, que está, ó Deus, presente diante do Senhor, na verdade, assistindo por uma televisão, através de um videocassete. Oh, meu Deus, essa pessoa precisa muito da tua ajuda, e nós sabemos que em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós não temos, ó Deus, que temer o mal. Nós podemos olhar desdenhando a ameaça do inimigo. Nós devemos provocar o inimigo. Nós não devemos temer, ó Deus, as artimanhas dele. Nós não devemos, ó Deus, temer as suas investidas, mas, ó Deus, devemos nos levantar em o nome do Senhor Jesus Cristo e assumir aquilo que é nosso. Devemos nos levantar nesse nome e paralisar a ação do diabo. Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agora me levanto e paraliso a sua ação. Eu proíbo você tocar nesse homem. Eu proíbo você tocar nessa mulher. Eu proíbo você tocar nessa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno agora, o seu domínio acabou e você pega aquilo que é seu e bate em retirada. Eu digo a você, em o nome de Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, solte esse homem, solte essa mulher, solte essa pessoa.
Diabo, toda a sua ação está amarrada. E em o nome de Jesus Cristo, deu fora agora. Sai, vai embora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos. Meu Deus, muito obrigado. Eu abençoo todas essas pessoas. Eu digo que a tua bênção está sobre eles, em o nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus e dê uma linda salva de palmas para Jesus. Amém.